Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer essa live na intenção de bate-papo para começar a tratar de acessibilidade. Você sabe o que é acessibilidade? Alguma vez você já ouviu falar sobre isso? Por que eu trouxe o tema de acessibilidade? Agora que eu abri no Instagram, nós estamos tratando da deficiência e das perspectivas de inclusão, né? Olá, E fala, oi Angelina, tudo bem? Seja tudo bem-vinda. bom? Obrigada. Finalizando aqui o tema da nossa live de hoje, Legal. porque como eu abri o tema da deficiência, né? Quando a gente fala de inclusão, especialmente na perspectiva da inclusão escolar, que é o que eu estou trabalhando, a gente precisa considerar, dentre outros aspectos, a condição de acessibilidade, né? Legal. E aí, quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de criar as condições de acesso do sujeito a algo ou algum lugar, ou alguém, né? É dar-lhe Legal. acesso. Na perspectiva da educação inclusiva, essa acessibilidade é falar de adaptação de recursos, de materiais, de metodologias e, inclusive, de espaços, né? Porque a pessoa, ela precisa poder entrar em contato com esse mundo, mas muitas vezes a sua condição de desenvolvimento em diferentes aspectos não lhe permite esse contato, né? E um entendimento que às vezes as pessoas têm, errônea, de que quando a gente trata de acessibilidade, a gente está falando só da pessoa com deficiência física, e não é, né? Então, hoje, o tema da nossa live é para começar a introduzir essa discussão acerca da acessibilidade, pensando, né, Legal. em oportunizar acessos às pessoas com diferentes condições de desenvolvimento e acessos a diferentes possibilidades, né? E aí, por isso, hoje eu convidei a professora mestre Angelina, que é arquiteta, e aí ela pode falar mais sobre os seus créditos. Tem um projeto eu sempre travo, Boloide. paraboloide. Todo mundo, é um trava-língua. Acho lindo esse projeto seu. E tenho também 60 anos de Brasília, né? Acompanhem, gente. Eu já andei divulgando Isso. aqui, sempre divulgando o trabalho dela. É um trabalho muito lindo. Mas dentre os muitos lindos trabalhos que a professora Angelina faz, uma vez eu acompanhei de longe, né? Só vi o movimento dos alunos, justamente pensando a questão da acessibilidade urbana, né? Sim. Porque a gente projeta muita coisa. E acredito que você agora, com esses 60 olhares de Brasília, você deu uma ampliada ainda mais nesse olhar sobre a acessibilidade urbana, né? Foi. E aí Muito. eu resolvi chamar a professora Angelina Nardelli para a gente começar essa discussão sobre acessibilidade, começando a perspectiva da acessibilidade urbana. E aí ela vai falar o que significa essa acessibilidade urbana e vai nos introduzir nessa discussão que não se limita só às questões do urbanismo, enfim, tem muita coisa, né, Não. Angelina, quando a gente vai tratar Exato. de acessibilidade urbana. Tem bastante coisa. Estou aqui tentando, inclusive, abrir o computador porque eu quero mostrar imagens rápidas para que as pessoas entendam que muitas vezes a gente tem essa percepção, a gente sabe exatamente o que é acessibilidade e aonde estão os erros, e que foi uma forma que a gente trouxe, na época eu trouxe muito isso para o debate com os alunos. É esse conhecimento a partir da permissão do outro para o uso do espaço que é a acessibilidade. Ela Uhum, não difere muito da acessibilidade, por exemplo, na internet, da acessibilidade para o cego em relação a livros de estudo, né? A uhum, acessibilidade ela tem uma ampla gama de falas. Para nós, na arquitetura e no urbanismo, falar de acessibilidade faz com que a gente primeiro tenha que entender que a gente precisa falar de pessoas, né? O mundo é uhum. para pessoas, tudo é feito para pessoas. E às vezes o próprio ser humano esquece que é o ser humano para quem ele vai fazer alguma coisa que precisa estar ali presente. Então, para Sim. a gente entender a acessibilidade urbana ou na arquitetura, a gente tem que falar de mobilidade e a gente tem que falar
de variações de pessoas, né? Então, a gente tem que entender que mobilidade e acessibilidade, elas caminham juntas. Quando a gente fala de mobilidade, por exemplo, todo mundo já ouviu falar o termo mobilidade urbana. É Aham. a capacidade de deslocamento de um grupo de pessoas, é a forma como a gente se locomove entre espaços e todo mundo acaba se locomovendo de alguma forma. Ou com as Uhum. próprias pernas, e a gente vai tratar a caminhabilidade, não apenas o fato da pessoa poder caminhar no espaço urbano, mas também caminhar com segurança, boa iluminação, acessibilidade, está dentro do que é a caminhabilidade, e com consciências diferentes desse espaço. Quando a gente fala, então, de mobilidade, a gente tem que lembrar que é só a gente se imaginar pegando um ônibus, um metrô, um trem urbano, um carro, uma bicicleta, uma moto, e a gente vai Uhum. estar entendendo que a mobilidade é um espaço maior, mas que o indivíduo, quando ele para de usar os modais de transporte, que são bicicleta, carro, né, são os modos de transporte, ela passa a andar a pé. E o que seria acessibilidade, então? Né? Segundo a legislação, que é a 13.146 de 2015, é definido que é uma condição de utilização dos espaços com conforto e sem precisar dos outros. E com segurança. Então, autonomia, segurança e conforto são questões que a gente tem que trazer o tempo todo quando a gente fala de processos de arquitetura e urbanismo relacionados à acessibilidade. Por que Só um isso, né? pouquinho, Claro, hein? pode. Essa sua definição já nos mostra a amplitude da acessibilidade, porque a gente vai pensar na criança, no idoso, né? Isso, Independente de ter, por exemplo, uma deficiência. isso. Inclusive, há deficiências temporais, Também, né? né? A Exatamente. mãe com carrinho de bebê, a grávida, a perna quebrada, né? Eu tenho uma historinha boa, eu sou boa contadora de histórias. Eu também. Quando eu fazia... A gente gosta disso, né? Vamos fazer um projeto juntas pela Parabolóide de contação de história? Eu topo. Vamos lá. Quando eu estava na universidade, enfim, fui na festa de uma amiga. Tomei 2, 3, 5, nem sei quantos Frozens eu tomei, porque ela botou maquininha, né? E a gente estava lá Aham. feliz. E eu voltei para casa e eu tenho um degrau entre um espaço e outro da casa. E lá Ah, havia um móvelzinho, que era um módulo de estudo, um móvel de madeira pesado, uma miniatura de um sofá. E eu meti a perna nesse móvel descendo a escada. Eu literalmente me arrebentei, né? Eu quebrei o dedinho e eu torci a perna. Só que o quebrar o dedinho foi quebrar de tirar mesmo do lugar. E eu tive que colocar e ficar pelo menos um mês sem andar. A minha universidade, ela não tinha acessibilidade em ponto algum. Então, eu descia do carro com dificuldade. Minha sala, que era a escola de arquitetura, era no segundo pavimento, ela toda. O elevador estava sempre quebrado, minha sala era no segundo pavimento, subir a escada era difícil, não tinha rampa na universidade. Ou seja, outros tempos, mas que eu brinco que eram os primórdios da NBR 9050, que é a norma brasileira que nos norteou para perceber o outro. E aí vem a legislação, no Brasil a gente tem essa legislação acontecendo desde sempre, mas se a gente for levar para o lado da legislação, fica um saco, fica horrível. Então vamos levar para o outro lado. Eu passei um aperto enorme temporariamente, eu fui cadeirante, eu fiquei um mês usando cadeira de rodas, por quê? Eu não consegui usar muleta, fui para cadeira. Então, isso foi um grande problema, né? Foi aí que eu comecei a dar um start. Espera aí. Se eu temporariamente me incomodei, eu fico imaginando a quantidade de idosos, cadeirantes, cegos, pessoas com baixíssima acuidade visual. Nem sempre o cego é cego, ele tem baixa acuidade. Então, coisas simples, como, por exemplo, o piso claro, teto claro e parede claras, para eles é a mesma coisa de estar num espaço que não existe. Ele vai tropeçar, ele vai cair, ele vai bater na parede. É horrível, isso é muita maldade, né? E os arquitetos acabam esquecendo disso. E para acessar o espaço urbano, a gente tem que lembrar sempre disso. A gente tem que entender que fazer cidades é permitir que as pessoas utilizem esse espaço sem precisar de ajuda, de forma autônoma, segura
e simples, né? Então, o que acontece? A gente tem que entender que a possibilidade de alcance, subir num banco, entrar numa loja, caminhar numa calçada, atravessar uma rua, nem sempre é muito fácil para todo mundo. E são coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, um exemplo, né? Quantos de nós não temos os vizinhos ou na nossa própria casa a cerca invadindo a calçada para ganhar meio metro, 1 metro de casa? Para nós, andar em 50 centímetros não é um problema. Se precisar descer do meio-fio, também não é não. Mas imagina um menino ou uma menina que tenham alguma deficiência, um senhor, uma senhora, uma grávida, enfim, um cadeirante, pior ainda, que não consiga descer, porque não tem acesso para a descida. Ou então porque o meio-fio é muito alto. E, coincidentemente, na minha casa a gente tem um, que é o meu filho, ele não consegue subir o meio-fio, ele tem, né, um grande problema de mobilidade, e simplesmente, com 18 anos de idade, ele tem que parar, olhar para os lados e ou se arrisca a subir, se arrebentar, cair no chão, ou então ele tem que dar a volta e descobrir algum espaço que o permita entrar na calçada sem nenhum decréscimo. Então, a acessibilidade ela tem que ser essa possibilidade, essa condição de alcance na sala de aula, para o acesso à sala de aula, para o acesso à escola, para o acesso à rua e na rua. E o que a gente vê está sempre errado. Todo mundo passa a perceber, a partir de hoje, quando caminhar na rua, como é que essas calçadas, quando não são muito estreitas, têm um poste ou uma placa de sinalização na calçada, no meio do caminho. Como é que você faz? Né? Se você tem algum problema, você não vai conseguir andar direito. A arquitetura e o urbanismo elas têm que trabalhar juntas. A arquitetura é a construção, é o espaço construído dentro do universo urbano, né, que é transformado por nós. Lembrando, claro, que a acessibilidade ela tem que acontecer na área rural, né, ela não pode só acontecer na área urbana. E eu ouvi de um grande arquiteto, meu colega, que eu achava assim, que era uma pessoa com extrema responsabilidade, orientando uma aluna que ia fazer um trabalho, era um hotel fazenda, e eu estava do lado, olhei, vi que não tinha acessibilidade nenhuma, do estacionamento para a entrada já não tinha acessibilidade. E aí eu perguntei, vem cá, não vai ter cadeira? Como é que o cadeirante faz para chegar no riacho? Como é que o cadeirante faz para acessar do estacionamento para dentro do hall ali do hotel fazenda? Esse pessoal não vai nesses lugares, não. E como assim? O pessoal não frequenta esses lugares, eles não saem nem de casa. Eu falei, não, peraí, a gente está no século XXI. Você tem certeza que você está falando isso? Então eu entendi que não é uma coisa tão simples. Ela é simples para quem tem esse start do olhar. Meu filho estuda numa universidade que tem rampa para todos os lados. As rampas são mais íngremes do que o normal, elas são muito caídas ou muito altas. Então, tanto faz, para descer ou subir, ele tem dificuldade, né? E tem que fazer um esforço muito maior. O cadeirante, brincam todos, tem que fazer parkour. Todo mundo sabe que é um parkour? Todo mundo já viu? Assassin's Creed, todo mundo já jogou, então, né? O pessoal fica pulando. Tem parkour de cadeira de rodas. Porque é tão íngreme. É um escorrega de menino, é um escorrega de criança. E se você tiver de cadeira de rodas, você vai parar do outro lado da rua. Você não vai só entrar no prédio ou descer o prédio para ir para a calçada. Então, esses cuidados eles são muito importantes, né? Em resumão mesmo, a acessibilidade é isso. A acessibilidade é essa permissão do indivíduo a sozinho poder caminhar, acessar um orelhão, entrar dentro de um banco, entrar num shopping, entrar numa escola, entrar na própria casa sem ter dificuldades. E a gente às vezes não vê isso. Centro de Taguatinga, né, aquela parte das lojas, é um grande problema. Você tem cada calçada de um tamanho. Então, se eu sou velhinha, se eu sou cadeirante, se eu uso muleta, se eu uso bengala, se eu uso andador, eu tenho que andar no meio da rua. E aí, no meio da rua não tem espaço, porque eu só tenho carro estacionado. E aí a gente começa a perceber que o indivíduo dentro da cidade começa a correr riscos muito grandes, né?
Então, a arquitetura ela existe para solucionar as barreiras e não gerar barreiras. E essa mesma legislação que eu falei para vocês, que é a 13.146, que é de 2015, ela diz que barreira é um empecilho para a passagem de qualquer indivíduo para o acesso a espaços, sejam eles quais forem. Então a gente tem que lembrar que a gente fala de diferenças, né? A gente fala de... A sociedade ela tem alturas diferentes, ela tem tamanhos diferentes, pesos diferentes e habilidades e inabilidades diferentes. Então o obeso tem muita dificuldade para caminhar na rua. Ele tem muita dificuldade. Eu engordei pra caramba. Agora eu tô adorando o Covid, sabe? Eu tô emagrecendo, porque não dá pra sair pra comer, eu que cozinho. Eu cozinho muito mal. Né? Mas enfim, brincadeiras à parte, é um grande problema se a gente for pensar que a acessibilidade ela é fácil de ser executada, fácil de fazer, né? de tornar a cidade acessível e a gente não vê isso. Então a gente percebe, por exemplo, edifícios que chegam com as suas escadas até a ponta ai meu Deus, da calçada, e às vezes invadem a calçada, grades invadindo a calçada. Pouquíssimos espaços, que a gente vai chamar de espaços gentis na cidade. Atravessar a rua vira um grande problema. E as possibilidades, elas viram impossibilidades por causa das barreiras dos maus projetos arquitetônicos ou urbanísticos. Então, quando eu invado um espaço, ou então quando eu bloqueio isso com plantas, eu estou impedindo que uma pessoa possa ir e vir, que também está na nossa Constituição. Né? Posso fazer mais um parêntese? Todos que você quiser. A gente precisa pensar que isso, inclusive, adentra a dimensão da ética, né? E quando a gente fala de acessibilidade, a gente precisa pensar, inclusive, qual o meu papel social e a minha responsabilidade nesse processo. Então, num estacionamento, quando eu ocupo a vaga para idosos, para cadeirante. Ou quando eu paro na vaga ao lado, que não necessariamente é uma vaga reservada, mas eu paro o meu carro todo torto e eu impeço que essa pessoa que tem direito a essa vaga possa se locomover, né? Então, eu penso que essa discussão a gente tem que levar também a convidar as pessoas a pensarem como elas podem promover a acessibilidade. Enquanto você falava, eu ficava pensando nas muitas calçadas que são feitas com cerâmica, com lisas horrorosas que as pessoas saem derrapando. como eu, altamente desastradas. É um prato Duas. cheio de carregar, né? Então, assim, a gente não favorece essa mobilidade da pessoa e ainda pode trazer prejuízos, né? Porque a pessoa pode se acidentar, por exemplo, numa situação como a calçada. E de forma grave, né? Ela pode bater a cabeça e morrer. Não é só torcer o pé, cair e se cortar, né? Então, calçadas, elas não podem ser derrapantes demais, elas têm que ter pisos antiderrapantes, de preferência concreto mesmo. Parece o pedra, né? Muito bonito fazer com, sei lá, um desenho que eu quero, a cerâmica linda que eu gostei, mas deixa isso para parede do banheiro e não para o banheiro, para o piso nunca, tá, pessoal? Por favor. Deixa isso nunca para área de serviço, área que a criança está brincando, beira de piscina, tem muito acidente. Clube, né? Clube é um espaço, você está pagando, mas é coletivo. Escolinha, você tem escola que tem piscina, academia, então tem que tomar muito esse cuidado. O cego, né? O cego ou pessoa de baixa acuidade visual é das que mais sofrem, porque postes, orelhões e placas que são colocadas erroneamente no meio da calçada, e eu vou mostrar para vocês aqui que tem uma forma de colocar, constantemente viram grandes acidentes. São áreas que as pessoas batem a cabeça o tempo todo. Sim. E são pessoas que não estão enxergando mesmo. Não adianta a gente achar que ele vai ver um pouquinho. Então, para falar de acessibilidade, a gente tem que falar de enxergar com os olhos do outro. A gente não pode nunca querer enxergar com o nosso único olho. É ser muito mais humano e trazer condições melhores para que as pessoas possam viver quando depender do nosso trabalho, da nossa ocupação do espaço. A gente está num país que muito da arquitetura não é feita
a partir desse conceito, né? As pessoas às vezes esquecem, e é uma pena, que existe arquiteto, que nem todo arquiteto cobra caro, que existe uma forma justa de trabalhar. Então, desde a pessoa que tem pouquíssima renda, 2 salários mínimos em casa, até a pessoa que ganha muito, todos podem pagar arquiteto. Existem legislações que permitem que essas pessoas sejam assistidas. E aí a gente vê essas pessoas todas no Brasil todo fazendo autoconstrução, né? A gente está num país que é subdesenvolvido e tem grandes problemas de dinheiro, agora mais ainda. Então a gente vai ver isso que você falou, né? A calçada feita errada, uma calçada de um tamanho, de repente a do vizinho está 1 metro acima da tua. Enxergar com os olhos do outro, o outro botou aqui. É isso mesmo, né? Que a gente tem que enxergar entendendo que o mundo não é nosso, ele está emprestado por uma série de outras pessoas, né? Eu Seu sou uma vizinho pode... pessoa. Eu sou uma Não é pessoa. não. Às vezes eu acho que porque eu não tenho a necessidade, não preciso me implicar, eu não preciso me preocupar, né? E não é bem assim. Exato. E a gente tem a 13180, esqueci o número, às vezes eu esqueço, e a NBR 9050 como balizadores, mas a legislação, as normas, elas são a 13146. Ela é balizadora, ela não é uma regra que você vai seguir só aquilo ali. Não, observe a mais, faça além. Então, pisos antiderrapantes, faixas táteis, essa história de poste e, enfim, placas de sinalização no meio do caminho, a acessibilidade ela também é a condição de permitir que as pessoas se localizem facilmente no espaço. Porque a gente tem que entender que dentro de todas essas pessoas que vão estar ocupando o espaço urbano, algumas delas têm também deficiências graves mentais. As pessoas não são obrigadas a andar com babá porque têm alguma deficiência, alguma cognição. O problema cognitivo é grave, então placas têm que ser muito claras. Para o cego, para quem tem baixa acuidade e para quem não entende o que está lendo também. Né? O espaço tem que ser permissivo. Eu fico imaginando esses muitos arquitetos que, sem querer, fazem estruturas e espaços que proíbem pessoas que não são ditas normais, porque de perto ninguém é, que acessem esses locais. Né? Com a falta de rampa, de todos os processos. Olha que bonitinho. Tem uma... Cecília é minha aluna lá na UNB. Tem uma plataforma que liberou um curso sobre acessibilidade em museus, exatamente. Né? Não é urbano em geral, mas já ajuda por causa da 90-50, que é necessariamente, ela tem que ser aplicada. E a Ellen está perdendo o sinal. Será que é só no meu? O meu tá normal. Deu uma rodadinha de... Bom, voltou. Você está me ouvindo? Tô. Tá. Então, é como eu disse, né? Um espaço que é todo branco, com uma iluminação que não diferencia piso, degrau, ele vai ser dificultador para o idoso que tem baixa acuidade visual, para o cego, para a pessoa, para o cego. Baixa acuidade visual, o cego não vai enxergar, né? O cego precisa da faixa tátil. O cego precisa das informações em braille. Na escada dos lugares onde vocês frequentam, tem braille dizendo que andar que ele está, uma marca dizendo que ele está perto do final da escada. Barreiras têm que ser visíveis. As barreiras elas não têm que ser criadas pela arquitetura, elas têm que ser minimizadas pela arquitetura. Então, o que eu fiz? Eu peguei uns exemplos engraçados, de outros colegas, né? Achei que seria interessante mostrar. Vou até tirar aqui um pouquinho. Não se assustem, é um ET mesmo, tá? É o Pio, meu companheiro de trabalho nesses últimos meses. Enfim, aliás, não tem tempão, acho que a Cecília projetou com o Pio. Olha só. Por exemplo, quando as calçadas são rachadas e não tem o espaço para o acesso do cadeirante, o cadeirante obrigatoriamente vai precisar do apoio de outra pessoa, porque senão ele não vai conseguir ter qualquer acesso, ele vai ter que pedir socorro. E a ideia do cadeirante não é que ele não queira seu socorro, é porque ele quer ser independente, todo ser humano quer. Então, há uma possibilidade muito grande de se incomodar. Um problema grande quando a gente vê um cadeirante na rua, essa eu vou até virar para mim para contar, porque essa é histórica.
Fui fazer um curso do COI, pela Estácio na época, com Rio de 2016. Ela deve lembrar, né? Foi o primeiro grupo de professores das Olimpíadas e Jogos Olímpicos e Paralímpicos do mundo. E lá pelas tantas, eles vieram com uma observação. Pessoal, eles contaram uma historinha, né? O cara estava parado do outro lado da rua e a pessoa viu que ele estava do outro lado da rua, atravessou a rua, pegou a cadeira dele, não perguntou se ele estava ali esperando um ônibus, um táxi, ou se ele estava parado porque queria. Ele estava esperando uma pessoa buscá-lo. Simplesmente a pessoa segurou a cadeira de rodas e por mais que ele dissesse, não, obrigado, eu não preciso que você faça isso, estou esperando alguém. Não, imagina, eu estou só te ajudando. A pessoa seguiu atravessando ele, a pessoa atravessou ele na rua. Ou atravessou. Atravessou ele é feio, né? Desculpa, gente, o português aqui deu uma escorregada. Que nem os pisos lisos que a gente não deve ter na casa da gente. E de repente ele falou, olha, imagina que coisa desagradável, né? Eu de repente estava esperando de um lado e fui jogado para o outro lado da rua, tive que voltar com toda a minha deficiência, com toda a minha problemática para atravessar a rua, porque simplesmente a pessoa decidiu que eu tinha, né, enfim, que eu estava ali parada porque eu queria atravessar. Então, cego nunca pegar no braço, cadeirante nunca sair levando, pergunta antes. Você não gostaria que pegassem você e carregassem para qualquer lugar, né? Então é também uma problemática. Então essa da calçada, que eu acho que é a mais legal, é a gente perceber que nas nossas cidades, infelizmente, essa é a característica que a gente observa. Aqui tem dois bons exemplos. Esse aqui eu acho que é o mais bonito. Observa só. Isso aqui é uma faixa para o cadeirante, né? Existe um declive e o cadeirante vai atravessar a rua. Só que eu tenho uma grelha que vai grudar a roda da cadeira e ele vai cair. Tem um poste no meio do caminho e essa distância que sobrou não permite que o cadeirante passe. Ou seja, por que existe isso? Não existe. Aqui era para ter um espaço dessa estrutura aqui de pavimentação trouxesse para a calçada e pudesse levar o cadeirante continuamente. Não existe. Muito comum, né? A pessoa acha que só fazer um rebaixinho está resolvido. Não está, não. Vira um grande problema. Outro problema. A área de passagem também. Tá bom, o cadeirante nunca vai sair daqui. Porque ele vai ter que sempre pedir ajuda. São duas áreas de atravessamento de vias e um poste no meio delas. A cidade não é muito pensada para quem precisa. Essa aqui é legal. Acho que é a mais bacana. Os cadeirantes devem adorar isso aqui. Porque dá para você escorregar e sair voando. Né? É terrível, é parkour mesmo. Assim. Se for uma rampinha lá no fundo, então dá uma cambalhota no ar e sai. E o pior, as pessoas esquecem que nem todo mundo que é cadeirante tem força no braço. Nem todo cadeirante é atleta, ou triatleta, ou qualquer coisa do tipo. Né? Há comorbidades, posso chamar de comorbidades, será? Bom, há inabilidades ou há problemas que fazem com que a pessoa não tenha força nos braços. Não, e mesmo que a pessoa esteja sendo acompanhada, né? Se a gente pensar numa pessoa que está de cadeira de rodas, a pessoa que vai estar ajudando essa outra a se locomover precisa de muita força, porque é muito íngreme isso aí. Exato, isso aqui é horrível. Isso aqui, imagina, a gente não calcula uma rampa da mesma forma que calculamos uma escada. Não existe Exatamente. Isso, tanto que rampa ocupa muito mais espaço do que escada. Aproveitou e falou assim, não, vou botar, inclusive deixou assim, na distância das rodas. Horrível, maldoso isso aqui. A gente vê muito isso que é pior. Entrada de restaurante, olha isso aqui. O cadeirante até tem o espacinho dele, mas ele não vai passar para lado nenhum. Chegar aqui tem uma barreira, aqui tem um poste, uma coisa meio torta, e assim vai. Aqui eu botei essa faixinha, porque aqui, esse aqui é o cego, ele não tem a faixa aqui, né? A faixa não guia, não explica para ele aonde que ele vai, enfim, onde é que ele está se machucando. Ele vai se arrebentar, né? Corrimão tem que ser dos dois lados, né? Não dá para quebrar no meio do caminho. A gente pode estar falando de uma grávida, de uma pessoa que precisa do corrimão urgentemente. Isso aqui eu peguei porque eu não aguentei, achei legal.
Olha lá, foi construída aqui na minha cidade, Macapá, a primeira pista parkour para deficientes visuais. Porque as pessoas acham que essa faixinha não existe. Não pode nem pisar nela, porque a gente desgasta essa faixa, né? Então, as faixas podotáteis ou as faixas táteis, elas têm que ficar intactas. E as pessoas aproveitam que tem um espaço e botam um container de reforma. Pergunto, se tiver um arquiteto aqui vai ser um problema, se não tiver, idem. E o pior, isso aqui é uma mureta para floreira, né? Então, além de tudo, aqui não passa ninguém. Não sei se vocês lembram daquela propaganda do Yakult, não, Danone. A pessoa tinha que tomar um iogurte e perguntava se ela tomou o iogurte. Foi década de 80, início dos iogurtes líquidos. Eu parei de fazer essa pergunta Enfim. na minha sala. Comecei a me sentir muito velha, porque ninguém me dava. Não, eu já assumi a velhice, eu já não tenho mais. E o ideal é isso aqui, olha que bonito. Espaços lisos, com calçadas sem degraus, sem dentes, como dizia uma aluna minha, né, que escreveu um artigo para falar que a cidade tem dente morte, porque está cheio de degrauzinho. Isso aqui é o ideal, que a gente permita que exista um espaço para poste, para placas e para vegetação, e que a calçada exista livre. Ideal é triste, né? Porque ideal é ideal. E aqui, né, em Londres, o espaço de travessia, na mesma altura da calçada, por exemplo, é permitir mesmo que o indivíduo possa, com toda a sua problemática, que ninguém aceita tão bem assim ser cadeirante, não é tão fácil. O meu filho, que não sobe meio fio, né? É um menino jovem, ele fez 19 anos agora, talvez eu falo que ele tem 18, mas aí eu acho que eu quero ficar mais nova, né? E uma coisa que a gente percebe muito é isso. Ele não pode ir a lugares, às vezes, porque ele não consegue se equilibrar muito bem. Ele é um menino que tem uma distrofia muscular. Com o tempo ele vai ter que usar muleta, cadeira. Isso é um problema. Se o espaço urbano não é adequado para ele, ele vai começar a se inibir. E aí a gente vai ter muita gente que podia estar aproveitando parques, a vizinhança, porque não tem nada mais legal do que morar num espaço que você consegue ir na padaria, conversar com as pessoas e ser conhecido e conhecer, e se apropriar do próprio espaço. Ele vai não conseguir se apropriar de lugar nenhum se essa permissão não existe, né? Então, a gente tem que ser um pouco mais humano, e é aquela frase que eu falei mesmo, enxergar com os olhos dos outros. Porque qualquer coisa pode inibir, né? E a acessibilidade, ela é um grande problema. Experimenta fechar seus olhos e tentar andar na sua rua. Em Será que você casa, consegue? Em casa é terrível. Em casa é o nosso, né? É da semana que vem, né? Tem um, né? Nosso que é de casa. De casa tá todo... De casa tem um monte de exemplo, assim. Tirem os tapetes, tirem as quinas, porque parece que é brincadeira, mas não é não. Morre gente dentro de casa escorregando no banheirinho do tapete. Tapete do banheiro, troquei. Enfim, é o Covid fazendo a gente surtar. E tem uma amiga nossa que hoje comentei, convidei, né? Falei, pessoal, olha só. Tem uma live bem legal hoje que fala de acessibilidade. A nossa rua, por exemplo, não tem. E ela mandou uma imagem. Eu vou mandar a imagem, vou mostrar a imagem só da. Vou até achar aqui. Da fratura, para vocês. Eu vou mandar a imagem dela, mas da fratura, porque ela estava caminhando com o filho na rua e ela não viu um buraco gigante que estava na calçada. Então percebam que maravilha. Eu já torci muito o pé correndo, né? Observem isso aqui. Foi isso que aconteceu no pé dela. Então, isso aqui literalmente arrebentou. Ela quebrou o pé e teve que ficar ali muito, muito tempo parada, né? Porque não tem como. Depois disso, você vai fazer o quê? Né? Ou a gente entende que a cidade é para todos e que os espaços são para todos, a entrada da escola, a entrada da universidade, o estacionamento, a travessia, aquele meio metro, aquele 1 metro que eu acho que estou ganhando na minha casa, que eu boto a grade lá na frente
e eu ocupo metade da calçada, eu não estou ajudando ninguém, nem a mim nem ao outro, né? Eu não estou sendo civilizado, eu não estou sendo justo e eu também não estou sendo feliz e nem fazendo o outro feliz, né? Porque se a gente tem que começar a entender que se a gente não faz o outro feliz, com o nosso, no meu caso, arquiteto, com o nosso projeto, com a forma como eu ensino, com a percepção do outro, eu estou no planeta errado no momento errado. O momento Uhum. certo é a gente estar olhando em volta. Então, a acessibilidade nada mais é que isso, né? Ela não muda muito da acessibilidade pedagógica, da acessibilidade do acesso à internet, né? Há muitos livros muito interessantes falando sobre essa arquitetura acessível da internet, que é a forma como eu vou achar fácil as coisas no site, ou como eu vou entender aquilo que eu estou lendo, a percepção do que eu estou recebendo. Mas existe dentro da arquitetura esse mesmo conceito que visa assim, o respeito. Eu acho que vai traduzir isso é respeito. Não tem para onde fugir. A gente vai ter que entender isso sempre, né? Eu quis trazer um E pouco essa discussão hoje, Angelina, porque quando a gente fala da inclusão, a gente tende a pensar, né, muito na inclusão no espaço da escola e na inclusão voltada para as pessoas com deficiência. Mas quando a gente discute acessibilidade urbana, até mesmo acessibilidade dentro do espaço doméstico, como a gente vai falar semana que vem, a gente compreende, então, a complexidade desse tema, porque, na verdade, eu não estou falando de um público específico. Eu estou falando de todas as pessoas, né? Então, inclusive de nós mesmos, né? todos nós, em algum momento, de alguma forma, precisamos de acessibilidade. Quando o Exato. Heitor ainda era de colo, eu inventei, nas férias do ano passado, teve uma exposição do tinha uma situação de Lego lá no Parque Shopping. E os meus meninos nunca tinham andado de metrô, eles tinham chegado há pouco tempo. Eu falei, vou juntar o útil ao agradável. Resolvi, peguei um Uber, fui até o metrô com os meninos, peguei o metrô, e de carrinho, tá? Desespero. É. Peguei o metrô, desci na rodoviária do plano, montei o carrinho, coloquei o Heitor no carrinho e tô seguindo com os três. Quando eu cheguei à escada rolante, todas estavam quebradas. Aí eu falei, misericórdia divina, vamos para o elevador. Aí o Todos elevador os estava quebrado. elevadores estavam quebrados. Aí eu perguntei para o Gente, é segurança, desesperador. é desesperador, eu quase chorei. Aí eu perguntava para o segurança, tinha policial, né, militar. Eu perguntei, né, pedindo informação, quase que assim, me ajuda, né? E Você ninguém se sobe dispôs. comigo? Não. Ninguém dispôs. O que eu fiz? Eu desmontei o carrinho, entreguei o bebê conforto para o meu filho, que na época tinha 3 anos. Coloquei ele na Meu Deus. escada, com o bebê conforto do lado e falei, sobe. Coloquei a irmã dele atrás, falei, sobe. E vim atrás, né? E contando com eles. Quando eu contar 1, 2, 3, você pula da escada. E com o bebê aqui segurando o resto do carrinho, né? Nossa, nossa, nossa. E o que mais me chocou nessa experiência, para além de não ter escada rolante ou elevador numa rodoviária, que é um lugar de alta circulação, por onde passam todas as pessoas, Sim. desculpa, foi todas as pessoas estarem do meu lado vendo o meu sofrimento E não falaram e nada, não ninguém fizeram se nada, né? disponibilizar para me ajudar, né? Não. É, perguntar se posso te ajudar. Quando eu tava chegando no finalzinho, teve um menino que falou assim: eu posso te ajudar? Eu falei, pelo amor de Deus, eu só tô pedindo para É. alguém segurar isso aqui, porque senão ou eu deixo o carrinho cair ou eu deixo meu filho cair, né? E é isso que a gente precisa pensar, né? Agora, não é por isso, porque eu posso ser impactado, que eu preciso pensar na condição do outro. A gente precisa Exato. desenvolver essa sensibilidade para entender que o outro tem tantos direitos como eu. Eu estou falando de acessibilidade, eu estou falando de locomoção, eu estou falando de participação social, eu estou falando de direito, eu estou falando de cidadania. E Exatamente. quando a gente retira desse sujeito a sua possibilidade de acessar, seja o que for,
eu estou tirando dele a sua condição de cidadania. E muitas vezes eu estou negando até mesmo o seu status de pessoa humana, né? Uhum. E foi bem por isso que eu quis começar a falar de acessibilidade falando de um espaço macro. Porque quando a gente vai para espaços micro, né? Talvez seja mais fácil ou mais difícil de entender. Porque na escola as pessoas vão dizer, vou fazer o quê? Já está pronto, já está construído. Ou em casa, mas Ah, eu vou se tirar um vira, tapete, né? né? Então, assim, são coisas É, mais difíceis. Mas quando a gente olha situações como essas, a gente vê que a gente tem muito a contribuir. É pensar é, na minha calçada, é pensar numa, né? A nossa atitude também promove acessibilidade. De modo que a acessibilidade ela é um conceito muito amplo, porque ela exato. permite ao sujeito o exercício da sua cidadania e permite, inclusive, ele experimentar as diferentes experiências humanas que a gente tem, Sim. né? Vocês E já aí, viram na praia, por exemplo? eu vi quantas praias estão com Quantos essa iniciativa, cadeirantes a gente vê? Que a gente não né? vê cadeirante na praia, porque é impossível. A roda vai estragar, não tem tração suficiente para chegar perto de onde ele quer sentar. Não existe rampa ou espaço que permita a adequação e o uso livre dele do espaço. É muito complicado com qualquer deficiência a utilização do espaço. Sim. E se a gente não se enxerga com os olhos do outro a todo momento, seja, sei lá, para ajudar a levar a compra de uma velhinha, uma senhorinha. Velhinha, acho que não pode falar, né? Enfim, velhinha sou eu. De uma senhorinha na rua. E toda vez eu falo velhinho, velhinho, eles brigam. Ninguém gosta de ser velhinho, que nem eu. Mas, enfim, se a gente não percebe essas situações pequenas e não percebe que a gente tem que agir, não é esperar governo só. Você vê que eu falei Sim. muito da calçada e da grade que invade a calçada, reduzindo o tamanho dela e impedindo a possibilidade de vir de alguém com andador, muleta, cadeirante, qualquer coisa assim, né? Uhum. Se eu não entendo que o espaço coletivo ele tem que ser preservado da melhor forma possível, eu nunca vou pensar em fazer um acesso mais baixo para a minha calçada. Eu nunca vou pensar em tentar não colocar a calçada mais alta de um prédio para o outro, de um comércio para o outro, de um vizinho para o outro. A Asa Norte de Brasília, por exemplo, é impossível para um cadeirante ou alguém que tenha, como é o caso do meu filho, uma distrofia, ou como é o caso de outras pessoas com deficiências muito maiores. É impossível subir tanta escada. É impossível ter que ficar tomando cuidado para ver se você não vai cair. E uma coisa importante é lembrar que na legislação está muito claro, na 13.146, que o estado da calçada também é uma condição importante. Uhum. Uhum. Muito importante. Uhum. E sim, como disse aqui o Je suis allé, né? Que é o Alê. A cidade tem que ser para todo mundo. E a gente vai lá fora, a gente sabe que existe adequação até em cidades históricas que tem pedra na sua configuração de cobertura das vias. Às vezes um espaço um pouco mais liso, concretado ou de um piso antiderrapante, aonde possa ali caminhar o cadeirante, o idoso, o velhinho. E essa condição da caminhabilidade que é a grande chave do todo, porque é ela que engloba a acessibilidade, o acesso à mobilidade Uhum. e trazendo exatamente isso, a condição psicológica do outro. Iluminação bem feita, espaços adequados, a permissão do uso do ir e vir e do uso independente dos espaços a todo momento, né? Uhum. Então, se a gente pegar o que as pessoas fazem nas cidades, ocupando com jardineiras, móveis ou não, os espaços de calçada, os espaços dos barzinhos, limitando o lugar que o cadeirante pode sentar, o idoso ou o obeso. Tem muita gente gordíssima que não sai de casa, porque sabe que não vai ter assento no cinema. Não vai... Agora tem, né? Agora está obrigatório, tem não tendo. Sabe que não vai ter local para descer do carro, né? Então existe toda uma condição humana que tem que ser respeitada.
Se a gente não enxerga com os olhos dos outros, a gente vai ser incapaz o resto da vida de enxergar com os nossos próprios. E E ninguém é, sabe quando vai sofrer um acidente, né? é, e é urgente a gente poder pensar isso, porque nós não estamos mais numa sociedade que promove a exclusão, né? Já há Uhum. algumas décadas a gente fala de políticas, de práticas inclusivas e que volta a reforçar, a inclusão não é só para as pessoas com deficiência, né? Exato. A inclusão é oportunizar a participação social das diferentes pessoas que, por algum motivo, estejam cerceadas do seu direito de participar. Aqui a gente está Sim. falando de uma barreira específica para essa participação, que são as barreiras arquitetônicas, né? E aí, puxar um pouquinho para a escola, para que as pessoas possam entender também do que a gente está falando, porque você fala dos muitos lugares sociais, dos muitos espaços em que a gente compromete a participação dessas pessoas, Isso. acreditando que elas não vão estar lá, né? Mas em algum momento essa pessoa vai comparecer. E no momento em que ela comparecer, o espaço tem que estar preparado para ela. No contexto da Exatamente. escola, é muito comum, as escolas muito antigas não tinham muito, né, essa perspectiva, até porque a gente não tinha Não. muitos alunos matriculados e a gente não tinha muito essa discussão de uma educação para todos. Mas hoje, inclusive, já tem especializações voltadas à construção predial de escolas, né? Então a gente já vê um Exatamente. olhar muito sensível dos arquitetos para pensar as diferentes condições. Mas não adianta a gente ter um prédio lindo e acessível se a gente não oportuniza que esse prédio seja usado de acordo com a sua necessidade. E aí que eu estou falando da escola, mas eu posso estar falando, por exemplo, de um banheiro no comércio, né? De uma condição Exatamente. no próprio condomínio, né? Por que que eu digo isso? Porque eu já vi muito banheiros para deficientes serem usados como depósito. Ah, não tem um Ah, aluno com demais. deficiência aqui, então a gente vai usar o depósito. Sim, mas e se por algum acaso um dia chegar um deficiente, passar deficiente pela escola, um familiar, alguém que for fazer matrícula e precisar usar esse banheiro? O banheiro tem que estar lá disponível, né? Exatamente. Elevador nas escolas também. Ah, tá quebrado, mas por que que eu vou investir em arrumar esse elevador, já que eu não tenho aluno que faz uso de cadeira de roda? Sim, porque mais cedo ou mais tarde você pode ter alguém que chegue aqui e precise, Sim. né? E lembrando E que não é só a cadeira, né? Vamos ao caso do olha meu só, filho, que eu acho que é um caso importante. sim, É um homem barbado hoje. Ele na escola, 2 anos atrás, uma escola muito bacana, entendeu toda a problemática, mas ele liberou o elevador. E ele podia descer de elevador ou subir de elevador, mas o elevador ficava trancado e ele tinha que pedir licença para usar. Isso também foi um grande problema, porque você gera a barreira psicológica a partir da barreira física. Se ele sim. chega atrasado 15 minutos todo dia na sala de aula, porque quem sabe que ele está lá e vai usar já não deixou aberto o elevador ou funcionando, isso vai virar um grande problema, né? Uhum. Então, e é um menino que anda com as próprias pernas, ele ainda não está em cadeira de rodas, né? Ele vai ficar um dia, mas não é agora. Só que ele precisa de espaço adequado para uso. Longas distâncias, caminhos confusos. Lembrar que sempre que o enfoque é o pedestre, é quem caminha. E chamar de pedestre, inclusive quem está de roda, que é o cadeirante, quem está de muleta, o velhinho que está de andador, o bebezinho que está com a mamãe. Porque acontece isso mesmo, em grandes dificuldades as pessoas ficam olhando, as pessoas não têm a empatia, e o ser humano perdeu muito disso ao longo da história, ou talvez nunca teve, né? A gente que fantasiou demais achando que todo mundo tem empatia no mundo, não tem não. Mentira nossa, né? E não consegue ajudar. Então, quantas vezes a gente vê ali, sei lá, o cego perdido, porque não tem a faixa tátil, ele não tem como se guiar. Uhum. E nem todo mundo sabe braille, nem todo mundo sabe Libras. Vamos falar do surdo-mudo, por exemplo? Surdo-mudo é engraçado falar, né? Porque se ele é surdo, ele é mudo por uma consequência da surdez, mas acostumei a falar assim, não consigo mudar, né? O surdo-mudo, ele é uma outra pessoa que vai ter que ter uma sinalização própria. E a acessibilidade também é prestar atenção na sinalização urbana
e do local de trabalho, do local da escola, do local da universidade, do local do hospital, né? A gente tem que começar a criar um mundo que permita cada vez mais não só o olhar através, nosso olhar através do olhar do outro, mas a nossa percepção diária, coletiva. Tem muito filme, eu não me lembro o nome do filme, logo mais eu vou lembrar, ou alguém aí que lembra e fala. É um filme que todas as pessoas enxergavam em preto e branco. E a gente vê a perfeição o tempo todo. Você não vê ninguém com cadeira de rodas, ninguém com deficiência. As pessoas são escolhidas para fazer funções nesse mundo. E um belo dia um menino que é diferente, posso dar spoiler? É feio, né? Enfim, ele vai conseguir enxergar diferente. Quem quiser ver o filme não vai perder. E no meio do caminho você descobre que crianças eram, se elas tinham qualquer deficiência, eram pequenas demais, intelectualmente comprometidas ou fisicamente tinham algum problema, quase Esparta, né? Quase Grécia Antiga, quase mundo muito mais antigo que o nosso. Ela era morta, essa criança. Por quê? Porque a sociedade tem que ser perfeita, mas uma sociedade que não tem perfeição. Se a gente olhar de perto, todo mundo tem uma deficiência. Seja cognitiva, seja moral, que é muito pior, ou seja realmente de uma doença, né? Esses dias morreu um colega arquiteto, tinha sido colega do meu irmão na escola militar, lá no colégio militar, que tinha uma deficiência cardíaca que não sabia que tinha. Né? Então, imagina uma pessoa dessa usando constantemente uma cidade em que ela tem que se esforçar 2 vezes mais para acessar calçada, os caminhos e tudo mais. Fora que a gente tem como fazer transportes mais acessíveis, espaços mais acessíveis. No caso da escola, quantas escolinhas, é o que você falou, quantas escolinhas estão lindas. E aí o camarada arquiteto, meu colega, vai lá e faz uma rampa achando que está fazendo um grande bem porque está seguindo a NBR 9050, exatamente a especificação que pede para fazer a rampa. Tudo bem, ele seguiu a norma, mas ele seguiu a coerência. Porque muitas vezes, se a gente segue a norma, essa rampa, além de tudo, ainda vai estar íngreme para um cadeirante que não tem força no braço. Nem todo cadeirante é atleta, já falei, né? Nem todo menino que está andando é normal. Às vezes ele tem sim, quer dizer, normal ele é, mais às vezes que todo mundo, mas tem uma deficiência, né? Dentro dessa normalidade que a sociedade cobra. Então, a gente ainda faz e vê muitos espaços para pessoas ditas normais. O espaço para quem precisa do acesso livre, real, sem ajuda e sem obstáculos, não existe. Então é mal iluminado, incorretamente sinalizado ou pintado, né? Baixa acuidade visual é a coisa mais complexa do mundo. Quem tem miopia tem baixa acuidade visual. E se eu tenho um piso igual ao teto, já era, eu não enxergo nada, se eu estiver sem óculos. Então a gente tem mais de 25 milhões de pessoas com deficiência por aí. Se a gente não faz o uso, né, dos espaços direitos, já era. Imagina isso na escola, quanto que não deve inibir o menino? A gente vivencia, né, problemas sérios na escola, e aí eu te convidei justamente para você compartilhar um pouco, né, dessa experiência que você teve, com a pesquisa que você desenvolveu com os alunos, justamente para a gente poder pensar que a inclusão, ela vem de as forças para a inclusão, ela vem de diferentes lugares, que os diferentes profissionais precisam estar implicados com esse processo, né, e que, inclusive, todos nós, pessoas, sujeitos civis, né, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade e de responsabilidade pela promoção dessa acessibilidade. Claro é que, como eu comecei falando, né, nesse encontro, que quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só de acessibilidade arquitetônica. Essa nossa conversa de hoje é um estopim, né? Porque, inclusive, para as pessoas com deficiência física, a gente também vai falar das tecnologias alternativas, das comunicações alternativas, das tecnologias assistivas, eu tô com a cabeça tão... Tecnologias assistivas... Todo mundo, esse Covid está acabando com a gente. Que também são formas de adequação. E como eu comecei falando, a adequação ela envolve uma série de práticas, né?
e que agora a gente começa a falar sobre isso nesse movimento de lives que a gente entra. Então, Muito bom. hoje é um deleite para que a gente possa começar a pensar, né? Semana que vem a gente vai continuar conversando um pouco sobre acessibilidade também, só que agora pensando no espaço privado, dentro Entendo. de casa, né? Como é que a gente pode fazer isso e entender justamente isso. Não esperar a condição, a necessidade chegar até mim, e pensar que mesmo que um dia, né, eu nunca possa precisar de uma condição de acessibilidade, seja ela qual for, eu não tenho o direito de negar o acesso Exato. das pessoas a qualquer que seja a sua necessidade. Então, que a gente É. comece a pensar, né? Eu vou até fazer umas próximas postagens aí. Eu ia fazer esse movimento que você fez, né? De tirar algumas fotos da minha comunidade para mostrar o quanto que a falta de acessibilidade ela está presente na porta da minha casa, com uma cerâmica na calçada, né? Com aqueles toquinhos que demarcam a nossa calçada, para alguém não vir e colocar o carro. Isso é falta de acessibilidade, porque a pessoa que ela vem com a cadeira de Total. rodas, como é que ela vai passar? Ou talvez, né, o desnível ali de uma calçada para outra, como é que a pessoa com Isso. cadeira de rodas ou que tem uma distrofia, ou enfim, qualquer outra condição, como é que ela vai fazer esse movimento, né, de lidar com essa diferença de piso, os pisos mal com má manutenção, né? Então, Ou assim, mal encaixados, né? é esse o movimento que eu queria trazer para vocês. É um Então, vou movimento de fazer um convite. Posso fazer um convite para todos? Gosto dessa pode. história. Olha só, a gente tem a Paraboloide, que é uma incubadora de ideias, que trata de tudo, inclusive acessibilidade, adequação de acessibilidade. Em condomínios, edifícios, escolas, hospitais, aulas, né? Enfim. Então, eu convido vocês a postarem fotos de espaços não acessíveis. A Uhum. partir de hoje, já que vocês sabem que a gente tem que enxergar com os olhos dos outros, a gente tem que se colocar no lugar do outro para fazer bons trabalhos de arquitetura, de urbanismo, psicologia, de pedagogia, de tantas coisas. A gente Uhum. tem que começar a entender, então, isso perto da gente com as nossas experiências. Então, eu convido todo mundo a caminhar. Sei que não é um momento muito inteligente chamar a pessoa para ir para a rua caminhar, né? Acho que não é muito bonito falar Mas isso. a Mas, gente pode ir na então, padaria e fazer isso, né? Enquanto vai à mesmo, na padaria. padaria, no mercado, quando vocês forem sair, para botar o lixo na rua, dê uma olhadinha em volta no seu espaço de uso comum. Verifica se tem rampa para cadeirante, se o meio-fio não é alto, se a cerâmica não escorrega, se existe faixa tátil, sinalização correta. O que você tem ali? O que esse espaço te mostra? E se imagina cadeirante, muletante, eu brinco, né? Andadorante, que é o camarada de andador, se imagina caminhando com baixa acuidade visual ou com uma mobilidade pouquíssimo reduzida, e ver se você consegue verificar que se esse espaço está adequado ou não, né? Então, árvore no meio da calçada, poste no meio da calçada, sinalização no meio da calçada, pisos escorregadios, calçadas com manutenção ruim, acessos aos edifícios de forma ruim. Isso tudo é um problema, né? E quando a gente fala de área urbana, é um grande problema. O Jesuí ali botou aqui. Eu sei que faço isso. Pois é. Então convido vocês a fazerem, postarem no Instagram e colocarem lá, hashtag Paraboloide Incubadora de Ideias, vamos lutar pela acessibilidade. E aí, Ellen, eu entro nessa campanha com você da gente começar a ficar isso. As semanas que você estiver falando, a gente vai estar postando, então, coisas relacionadas à acessibilidade, certo e errado, e colecionando essas imagens para a gente fazer um novo trabalho sobre isso. Tá? Ó, Então, convido a todos a postarem assim, para a gente começar a questionar a cidade. Né? Depois eu super entrego para o bom. GDF. Exatamente. Eu Depois eu super entrego para o pessoal do GDF. e provocar as Né? pessoas também a pensarem, né, Sim. sobre o seu espaço, porque o espaço urbano ele não é composto só pelo governo, ele é composto pelas pessoas.
Bom, tá acabando a nossa live, faltam poucos segundos. Quero agradecer a você, Angelina, pela participação. Vou abrir o post lá, convido todo mundo a postar com a hashtag que a professora Angelina colocou. E, gente, semana que vem a gente continua falando sobre acessibilidade no espaço doméstico. Fiquem conosco, Angelina. Muito obrigada e até Muito semana que bom. Eu que vem. agradeço. Eu que